Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para vocês de uma refeição muito importante do nosso dia, que são os lanches da tarde. E principalmente para as pessoas com mais idade, com mais de 60 anos. Muitas pessoas esquecem que essa refeição é muito importante. Algumas pessoas que já têm mais idade almoçam mais cedo e sentem fome realmente durante a tarde e querem saber quais são as melhores opções, justamente para não comer alimentos que possam prejudicar a saúde, até mesmo facilitar o ganho de peso, que a gente sabe que com o passar do tempo pode estar mais facilitado. Então vou te passar todas essas dicas aqui. Fica comigo até o final que você não vai querer perder. Antes de começar o vídeo, eu quero te perguntar se você faz o lanche da tarde, se tem um lanche da tarde mais rotineiro que você utiliza no dia a dia. O que você costuma comer no lanche da tarde? É algum alimento doce, algum alimento salgado? Tem algum alimento que não sai dessa rotina do dia a dia? Escreve pra mim aqui embaixo nos comentários, que eu vou adorar ver o seu comentário. E se você gosta dessas dicas de lanche da tarde, ideias de receitas, deixa sua curtida no vídeo que eu vou saber que você gostou e trago mais opções assim pra você. O lanche da tarde pode ser uma refeição problemática para as pessoas com mais idade, principalmente porque muitas vezes é uma refeição que não foi planejada. Como eu falei, algumas pessoas que têm mais idade têm o hábito de almoçar um pouquinho mais cedo, acordam cedo, né? Porque normalmente dormem menos também, então acordam mais cedo, fazem o café da manhã cedo, então sentem fome mais cedo, já almoçam mais cedo também. Consequentemente, logo no começo da tarde, já ficam cansados, ficam com muito sono, às vezes justamente por causa desse almoço que foi mais cedo, e às vezes sentem mais fome, ficam se sentindo mais fracos e sentem necessidade de se alimentar. Mas às vezes estão na rua, não se planejaram muito bem, e aí que acabam tendo algumas escorregadelas. Eu vejo que muitas pessoas com mais idade optam por biscoitinho Maria, um café com leite, ou um bolo feito em casa, ou comprado na padaria, ou algum pão doce, algum tipo de produto assim comprado em padaria, ou às vezes está na rua e é o que tem para comer. Então vamos falar mais sobre opções interessantes de lanche que sejam nutritivas, com vitaminas, minerais, que são importantes principalmente para essa faixa etária, e também que não facilitem o ganho de peso, que a gente sabe que com o passar da idade o metabolismo pode acabar ficando mais lento e isso pode favorecer o acúmulo de gordura principalmente. Então ter boas opções, até para você se sentir bem disposto ao longo do dia e ter bastante energia, é muito importante. Vamos começar a falar mais sobre isso. Quando a gente pensa numa refeição como o lanche da tarde, pode ser uma excelente fonte de proteína de alto valor biológico. Então pode ser uma boa oportunidade para você acrescentar mais proteína. Como eu te falei, dei alguns exemplos aqui, a maior parte dos lanches são à base de carboidratos e carboidratos simples. Então é muito importante que a gente tente acrescentar alguma proteína. Primeiro porque a proteína ajuda a diminuir o índice glicêmico desse carboidrato. Então já começa aí e ajuda a dar uma equilibrada nessa questão da velocidade de absorção do carboidrato, mas não só. A gente sabe que as pessoas com mais idade têm uma maior tendência à sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Essa perda de massa muscular faz com que você tenha fraqueza muscular, né, realmente, e dificuldade em realizar algumas atividades do dia a dia. São aquelas pessoas que com o passar da idade têm dificuldade para levantar, têm dificuldade até mesmo para sentar, tem dificuldade para carregar uma sacola. Então é importante que você continue tendo um trabalho de força, né, ao longo da idade, adaptado à idade da pessoa, claro. Pode ser um pilates, pode ser realmente uma atividade direcionada, como até uma musculação mesmo, mais leve ou não, dependendo do condicionamento da pessoa, para contribuir para o ganho de massa muscular. Mas esse ganho de massa muscular necessita da proteína. A proteína é um alimento que vai fazer com que você tenha a construção de tecido muscular, o que acaba sendo ainda mais importante quando a gente tem mais idade. Lembrando que boas fontes de proteína para o lanche da tarde podem ser uma pastinha de frango, tenho receita aqui no canal, uma pastinha de atum, os próprios ovos são ótimas opções, o iogurte, o leite. Então essas opções são fáceis da gente encaixar em várias receitas de lanche da tarde. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você uma playlist de receitas de lanche, café da manhã, e também algumas playlists de receitas com esses alimentos que eu for citando aqui para te facilitar na hora de você acrescentar a sua alimentação do dia a dia. Outra coisa importante é lembrar que as gorduras saudáveis são principalmente muito importantes para quem tem mais idade. Isso porque elas ajudam a prevenir a constipação, que a gente sabe que é um problema nas pessoas com mais idade. Às vezes o trânsito intestinal é mais lentificado e as gorduras boas ajudam a hidratar, umectar essas fezes e favorecer a expulsão delas sem ter fissura anal, sem ter hemorroidas, que são problemas que podem vir com a idade, né? Além disso, as gorduras saudáveis são ultra
super importante porque a gente sabe que com o passar da idade, para algumas pessoas aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Então é muito importante focar em gorduras poliinsaturadas, monoinsaturadas e ômega 3, que vão ser gorduras que são protetoras do coração. Então, aonde estão esses alimentos? Nas castanhas, nas nozes, com certeza, na chia, na linhaça, porque elas são boas fontes de ômega 3, os precursores de ômega 3, e mais uma vez no atum e na sardinha. Então, uma pastinha de atum, de repente pode ser uma boa opção, ou acrescentar a chia, alguma fruta que você já coma, um iogurte nesse momento, pode ser uma boa maionese de abacate para passar no seu pão. Tudo isso podem ser opções para você acrescentar no seu lanche da tarde. Também é muito importante a gente pensar nas fibras, porque as fibras ajudam a dar saciedade, que é importante, né? Porque às vezes a gente fica com mais fome mesmo. Então, elas aumentam o volume do bolo alimentar. As fibras, se forem solúveis, hidratam e formam realmente um gel. Não digo tanto um gel, mas se for pectina ou alguma mucilagem, mas realmente as fibras solúveis têm essa capacidade. Com isso, aumenta a saciedade e melhora o trânsito intestinal também. Como eu te falei, né? O que é super importante para as pessoas idosas. Então, as fibras estão normalmente nas frutas, nos legumes, nos vegetais, de uma maneira mais ampla, sempre com a casca, né? Claro que sempre quando aplicável. A chia e a linhaça também são boas fontes de fibra, a aveia, o farelo de aveia principalmente, os pães integrais, os cereais integrais de uma maneira mais ampla. Vamos lembrar também que, como eu te falei antes, o lanche da tarde pode ser uma boa oportunidade para você acrescentar vitaminas e minerais que são importantes para você. Então, quando a gente pensa em pessoas com mais idade, a gente pensa no cálcio, claro, né? E na vitamina D, porque a gente sabe que as pessoas com mais idade podem ter uma maior tendência à osteoporose, osteopenia, ao enfraquecimento dessa massa óssea. Então, focar nos laticínios é uma abordagem bem interessante para o lanche da tarde, até porque normalmente eles competem com o ferro, principalmente o ferro não M, em absorção. Então, a gente não quer ter uma oferta grande de laticínios no almoço e no jantar, por exemplo, que é normalmente onde você vai consumir feijão, vegetais verdes escuros, que são fontes de ferro e poderiam competir com esse cálcio, porque o sítio de absorção é super próximo. Então, deixa para consumir esses alimentos lácteos nas pequenas refeições, como o café da manhã ou o lanche da tarde, por exemplo. Lembrando que se você puder consumir ele sob forma de algum probiótico, como kefir ou iogurte, você vai atrair ainda mais benefícios, porque você vai melhorar o funcionamento intestinal e favorecer a absorção de todos esses nutrientes que a gente está falando. A vitamina B12 também é super importante para as pessoas com mais idade, porque ela age principalmente nessa parte do cérebro, ela age nos impulsos nervosos. O potássio também é um outro mineral que a gente tem que pensar quando pensa em pessoas com mais idade, porque ajuda a regularizar a pressão arterial, diminui o inchaço corporal, então ele é muito importante para essa questão toda. A colina também é outro nutriente muito importante, porque ajuda no bom funcionamento cerebral. Então, alimentos que podem ter esses nutrientes são, quando a gente pensa na vitamina B12, nas oleaginosas, mais uma vez, nas próprias carnes, né? Como eu já falei para você antes, pode ser uma ótima fonte, mesmo que seja um peixe, mesmo que seja uma carne de ave mesmo. O potássio a gente pode pensar no abacate, que pode ser uma excelente fonte, a maionese de abacate, como eu já falei para você antes, a banana podem ser boas fontes. E quando a gente pensa na colina, a gente sempre pensa no ovo, que é uma excelente fonte desse nutriente tão importante. É importante também a gente tentar acrescentar mais antioxidantes, que a gente sabe que com o passar do tempo a gente tem mais radical livre, né? A gente produz mais dessas espécies reativas, então é importante consumir nutrientes que ajudem a neutralizar isso e os danos que esses radicais podem causar às outras células e estruturas do nosso corpo. Então, quando a gente pensa nos vegetais frescos, principalmente nas frutas bem coloridas, nos legumes bem coloridos, é uma boa opção. E lembra também que a castanha do Pará possui um potente o selênio, né, que é um potente antioxidante. Na verdade, o selênio por si só não é antioxidante, mas ele ajuda a regenerar a glutationa peroxidase, que é um dos antioxidantes mais importantes do nosso sistema, do nosso corpo, né, de uma maneira mais ampla. Então, consumir castanha do Pará pode ser excelente para melhorar a saúde de uma maneira geral. Eu tenho até um vídeo aqui no canal falando mais sobre a castanha do Pará, quantas consumir, como acrescentar. E também vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Lembrando também que o horário do lanche da tarde pode ser uma ótima oportunidade para você acrescentar o seu chá, ter uma rotina de consumir uma infusão ou um chá no seu dia a dia. E lembrando que diferentes chás podem trazer diferentes benefícios. Por exemplo, quando a gente pensa num chá muito antioxidante, a gente pensa no chá verde, né? Com as epigalocatequinas, principalmente epigalocatequina galato, que é super antioxidante. A gente pode pensar num chá anti-inflamatório também, como o chá de cúrcuma, o chá de hibisco pode ajudar a controlar a pressão. Eu tenho uma playlist aqui falando mais sobre diferentes tipos de chás e os benefícios deles para a saúde. Vou deixar aqui embaixo na descrição para você também.
Vamos falar um pouquinho então sobre o que não consumir, que também é importante a gente, né, saber disso para conscientemente não fazer essas escolhas. Então, com certeza, os alimentos muito ricos em açúcar e alimentos que se comportam como açúcar, como farinha branca e produtos à base de farinha branca, são contraindicados, principalmente porque eles dão um pico de insulina e uma queda abrupta da glicose do sangue. Então, podem dar mais fome, aquela sensação que você acabou de comer, mas logo já fica com mais fome, além de contribuir para o ganho de peso e para o descontrole mesmo dessa questão do metabolismo glicídico, do controle do açúcar do sangue, o que é importante não só para quem vive com diabetes, mas para quem tem uma saúde mais equilibrada. Também é importante a gente evitar, né, as gorduras ruins. Eu falei que as gorduras boas ajudam a proteger o coração e as gorduras ruins justamente prejudicam o funcionamento cardiovascular e aumentam a inflamação do nosso corpo, principalmente quando a gente pensa nas gorduras saturadas, nas gorduras trans. Então, evitar produto de padaria com aquele recheio que parece chantilly, mas não é chantilly. Como é que a gente sabe quando ele em temperatura ambiente fica ainda cremoso, não escorre? Porque o chantilly, quando você bate chantilly e tira da geladeira, ele fica líquido, né? E a gordura trans sustenta ele. Então, aqueles bolos que são recheados, que vendem no supermercado, na padaria, biscoito recheado também, alguns tipos de produtos que já são pré-fritos, fast food, claro, com certeza, e alimentos ricos em gordura saturada, como muita manteiga, como a gordura aparente das carnes, o presunto, que tem muitas vezes muita gordura ali aparente, embutidos com certeza são contraindicados, até por conta do prejuízo para a saúde intestinal. Eles acabam sendo muito ricos em gorduras ruins, acabam sendo muito ricos em sódio, então eles acabam sendo muito prejudiciais, principalmente para quem tem mais idade. Acabei de falar dos embutidos, né? Mas todos os alimentos ricos em sódio são contraindicados porque justamente eles aumentam a pressão arterial, podem aumentar, né, para muitas pessoas, e aumentam a retenção de líquido, que é prejudicial principalmente para quem tem mais idade. Então, cuidado principalmente com os alimentos industrializados, porque eles, que normalmente são muito ricos em sódio, ricos em açúcar e gorduras ruins, para aumentar o tempo de prateleira e melhorar a palatabilidade deles. Então, eu separei aqui 4 exemplos de lanche da tarde que podem te ajudar no dia a dia. Claro que vai depender muito das suas necessidades, da sua, enfim, né, do seu paladar pessoal, do que você gosta de consumir. O último é um dos que eu consumo muito no dia a dia. E lembra que eu vou deixar aqui embaixo, como eu te falei, né, outras receitinhas e até mesmo eu tenho um material com muitos cardápios. Se você estiver interessado, você pode olhar aqui embaixo na descrição. Então, uma ótima opção pode ser o iogurte natural ou o kefir, como eu te falei antes. E você pode acrescentar a ele algumas frutas, principalmente frutas com menor índice glicêmico, como as frutas vermelhas, por exemplo. Pode ser morango, pode ser framboesa, pode ser amora, enfim, qualquer fruta que você goste. Ou até mesmo uma fruta com índice glicêmico médio, como uma maçã picadinha, por exemplo, a pera. E aí você pode acrescentar mais uma chia ou uma linhaça para ajudar ainda mais a aumentar a saciedade, anti-inflamatória, gorduras boas e fibras. Esse é um lanche que dá muita saciedade. Se você quiser botar um pouquinho de mel, um pouquinho de stevia, pode botar. Normalmente acho que não precisa, porque as frutas já adoçam bastante. E realmente dá muita saciedade e é bem equilibrado nutricionalmente. Outra opção de alimento, uma refeição doce nesse momento, pode ser o pudim de chia. Eu tenho muitas receitas aqui no canal com várias variações. A gente pode usar de coco, de base o leite de coco, pode usar de base o leite de amêndoa, pode usar de base algum tipo de iogurte mesmo. A gente acrescenta uma proporção de chia. Interessante para deixar ele mais firme, normalmente uma colher de sopa para meio copinho de iogurte. E aí você pode acrescentar ainda canela, pode acrescentar outros tipos de frutas mesmo que você queira, pode acrescentar cacau em pó, pode acrescentar chocolate, café solúvel mesmo, para ir mudando o sabor dele e deixando ele ainda mais variado aí no dia a dia. Uma opção interessante também para o seu lanche da tarde, pensando em opções salgadas, pode ser uma torrada, que você pode fazer com uma torrada integral de boa qualidade, ou até mesmo usar uma das minhas receitas de pães saudáveis, que eu vou deixar a playlist aqui embaixo, com abacate ou com ovo cozido, ou até mesmo abacate com ovo, dependendo das suas necessidades. Lembrando que esses são alimentos que conferem muita saciedade. O ovo tem proteína, o abacate tem gorduras boas, tem fibras, então acaba dando bastante saciedade e isso é muito gostoso, né? Muito cremoso e vai ser bem interessante para você não ficar com fome até o horário do jantar. A última opção é que eu costumo consumir muito no dia a dia, que são os palitinhos de vegetais com hummus, que é aquela pastinha de grão de bico. Inclusive eu tenho receita aqui no canal ensinando como fazer, que fica muito delicioso. Eu gosto de usar muito pimentão vermelho ou pimentão amarelo cortadinho assim, passando no hummus,
ou palitinho de cenoura, eu acho que funciona super bem. E como são alimentos bem frescos e crocantes, você leva mais tempo mastigando, mata aquela vontade de comer coisa salgada, porque às vezes na hora do lanche você não quer comer coisa doce, né? Você quer comer alguma coisinha salgada. Então pode ser uma opção interessante para você acrescentar no seu dia a dia e acaba sendo bem portátil, até para você levar para rua mesmo. Aproveita então e escreve para mim aqui embaixo qual costuma ser o seu lanche da tarde que você costuma utilizar no dia a dia e lembra de deixar sua curtida, que isso é super importante para mim. Lembrando que eu também tenho um vídeo aqui no canal falando sobre ideias de café da manhã para pessoas com mais de 60 anos. Vou deixar esse vídeo aqui embaixo na descrição para você também. Queria te pedir também agora, antes de finalizar, se você conhece alguém que vai gostar dessas dicas e que precisa desse conteúdo, compartilhe esse vídeo. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.